Este é um vídeo sobre um dos conceitos mais importantes, mas menos compreendidos, em toda a física. Ele governa tudo, desde colisões moleculares até tempestades gigantescas, desde o início do universo, passando por toda a sua evolução até o seu inevitável fim. Ele pode determinar a direção do tempo e ser a razão da existência da vida. Para ver a confusão em torno deste tópico, você precisa fazer apenas uma simples pergunta: o que a Terra recebe do Sol? O que a Terra recebe do Sol? Bem, são raios de luz. O que nós recebemos do Sol? Calor. Vitamina D. Nós obtemos vitamina D do Sol. A vitamina D é obtida através dos raios ultravioleta. Bem, é muita energia. O que a Terra recebe dessa energia? Sim, é energia. Todos os dias, a Terra recebe uma certa quantidade de energia do Sol. E então, quanto de energia a Terra irradia de volta para o espaço em relação à quantidade que recebe do Sol? Provavelmente não tanto. Eu não acredito nisso. Apenas reflete de volta. Eu diria menos. Eu diria menos. Eu chutaria cerca de 70%. Eu acho que é uma fração. Eu diria 20%. Porque nós usamos uma parte disso. Nós usamos uma parte da energia. Nós consumimos muito, certo? Mas o fato é que a energia nunca desaparece de verdade. Você realmente não pode esgotá-la. Teria que se equilibrar, não é? Mesma quantidade, sim. Sabe, causa e efeito seria igual em alguns aspectos, certo? Durante a maior parte da história da Terra, a quantidade de energia solar recebida deveria ser igual à irradiada pela Terra para o espaço. Uau! Se não fizéssemos isso, a Terra ficaria muito mais quente. Isso seria um problema. Isso seria um grande problema. Então, se esse é o caso, o que realmente estamos recebendo do Sol? Essa é uma boa pergunta. Ele nos dá um belo bronzeado. Ele nos dá um belo bronzeado. Eu amo isso. Estamos recebendo algo especial do Sol. Não sei. O que faríamos sem energia? Mas ninguém fala sobre isso. Para responder a isso, precisamos retornar a uma descoberta feita há 2 séculos. No inverno de 1813, a França estava sendo invadida pelos exércitos da Áustria, Prússia e Rússia. O filho de um dos generais de Napoleão era Sadi Carnot, um estudante de 17 anos. Em 29 de dezembro, ele escreve a Napoleão pedindo para se juntar à luta. Napoleão, ocupado na batalha, nunca responde. Carnot realiza seu desejo meses depois, quando Paris é atacada. Os estudantes defendem um chateau a leste da urbe. Mas eles não são um páreo para os exércitos avançantes, e Paris cai após apenas um dia de luta. Forçado a recuar, Carnot está devastado. 7 anos depois, ele vai visitar seu pai, que fugiu para a Prússia após a queda de Napoleão. Seu pai não era apenas um general, mas também um físico. Ele escreveu um ensaio sobre a transferência eficiente de energia em sistemas mecânicos. Quando seu filho vem visitar, eles conversam muito sobre a grande inovação da época, as máquinas a vapor. As máquinas a vapor já estavam sendo usadas para mover navios, minerar minério e escavar portos, e estava claro que o futuro poder industrial e militar das nações dependia de ter as melhores máquinas a vapor. Mas os projetos franceses estavam ficando para trás em relação aos de outros países, como a Grã-Bretanha. Então Sadi Carnot assumiu a responsabilidade de descobrir o porquê. Na época, até mesmo as melhores máquinas a vapor convertiam apenas cerca de 3% da energia térmica em trabalho mecânico útil. Se ele pudesse melhorar isso, poderia dar à França uma enorme vantagem e restaurar seu lugar no mundo. Então ele passa os próximos 3 anos estudando motores térmicos. E uma das suas principais percepções envolve como um motor térmico ideal funcionaria, um sem atrito e sem perdas para o ambiente. Parece algo assim. Pegue 2 barras de metal realmente grandes, uma quente e uma fria. O motor consiste em uma câmara cheia de ar, onde o calor só pode entrar ou sair pela parte inferior. Na câmara, um pistão está conectado a uma roda de inércia. O ar inicia em uma temperatura pouco menor que a da barra quente.
Primeiro, a barra quente é colocada em contato com a câmara. O ar dentro se expande com o calor fluindo para dentro dele para manter sua temperatura. Isso empurra o pistão para cima, girando a roda de inércia. Em seguida, a barra quente é removida, mas o ar na câmara continua a se expandir. Exceto que agora, sem entrada de calor, a temperatura diminui, no caso ideal, até atingir a temperatura da barra fria. A barra fria é colocada em contato com a câmara e o volante e empurra o pistão para baixo. À medida que o ar é comprimido, o calor é transferido para a barra fria. A barra fria é removida. O volante comprime ainda mais o gás, elevando sua temperatura até um pouco abaixo da barra quente. Então a barra quente é reconectada, reiniciando o ciclo. Através deste processo, o calor da barra quente é convertido em energia do volante. E o que é interessante notar sobre o motor ideal de Carnot é que ele é completamente reversível. Se você rodar o motor ao contrário, primeiro o ar se expande, diminuindo a temperatura. Depois, a câmara é posta em contato com a barra fria. O ar se expande mais, absorvendo o calor da barra fria. Em seguida, o ar é comprimido, elevando sua temperatura. A câmara é colocada em cima da barra quente e a energia do volante é usada para devolver o calor à barra quente. Por mais ciclos que fossem executados na direção avançada, você poderia executar o mesmo número na direção inversa e, no final, tudo voltaria ao seu estado original, sem necessidade de entrada adicional de energia. Então, ao operar um motor ideal, nada realmente muda, você sempre pode desfazer o que fez. Então, qual é a eficiência deste motor? Por ser totalmente reversível, a eficiência esperada é de 100%. Mas esse não é o caso. A cada ciclo, a energia do volante aumenta pela quantidade de calor que flui para a câmara a partir da barra quente, menos o calor que sai da câmara na barra fria. Então, para calcular a eficiência, dividimos essa energia pelo calor fornecido pela barra quente. Agora, o calor no lado quente é igual ao trabalho realizado pelo gás no pistão. E isso sempre será maior do que o trabalho realizado pelo pistão no gás do lado frio, que é igual ao calor liberado. E isso ocorre porque, no lado quente, o gás quente exerce uma pressão maior sobre o pistão do que esse mesmo gás quando frio. Para aumentar a eficiência do motor, você poderia aumentar a temperatura do lado quente ou diminuir a temperatura do lado frio, ou ambos. Lord Kelvin descobre o motor térmico ideal de Carnot e nota que ele poderia ser a base para uma escala de temperatura absoluta. Imagine que o gás é permitido expandir uma quantidade extrema, tanto que esfria ao ponto em que todas as partículas de gás efetivamente param de se mover. Então eles não exerceriam pressão sobre o pistão e não seria necessário trabalho para comprimi-lo no lado frio, então nenhum calor seria perdido. Esta é a ideia de zero absoluto, e isso resultaria em um motor 100% eficiente. Usando essa escala de temperatura absoluta, a escala Kelvin, podemos substituir a quantidade de calor que entra e sai pela temperatura do lado quente e frio, respectivamente, porque são diretamente proporcionais. Então podemos expressar a eficiência assim que podemos reescrever desta forma. O que aprendemos é que a eficiência de um motor térmico ideal não depende dos materiais ou do design do motor, mas fundamentalmente das temperaturas dos lados quente e frio. Para obter 100% de eficiência, seria necessário uma temperatura infinita no lado quente ou zero absoluto no lado frio, ambos impraticáveis. Portanto, mesmo sem atrito ou perdas para o ambiente, é impossível fazer um motor térmico 100% eficiente. Isso porque, para retornar o pistão à posição original, é preciso descarregar calor na barra fria, então nem toda a energia permanece na roda de inércia. Na época de Carnot, os motores a vapor de alta pressão atingiam temperaturas de até 160 graus Celsius, com eficiência máxima teórica de 32%, mas a eficiência real era mais próxima de 3%.
Os motores a vapor de alta pressão atingiam temperaturas de até 160 graus Celsius com eficiência máxima teórica de 32%, mas a eficiência real era mais próxima de 3%. Isso porque os motores reais experimentam atrito, dissipam calor para o ambiente e não transferem calor a temperaturas constantes. Então, para a mesma quantidade de calor entrando, menos energia acaba no volante. O restante é espalhado pelas paredes do cilindro, pelo eixo do volante e é irradiado para o ambiente. Quando a energia se espalha assim, é impossível recuperá-la. Então esse processo é irreversível. A quantidade total de energia não mudou, mas se tornou menos utilizável. A energia é mais utilizável quando está concentrada e menos utilizável quando está dispersa. Décadas depois, o físico alemão Rudolf Clausius estuda o motor de Carnot e ele cria uma maneira de medir o quão dispersa a energia está. Ele chama essa quantidade de entropia. Quando toda a energia está concentrada na barra quente, isso é baixa entropia. Mas à medida que a energia se espalha para o ambiente, as paredes da câmara e o eixo, a entropia aumenta. Isso significa que a mesma quantidade de energia está presente, porém mais dispersa, estando menos disponível para realizar o trabalho. Em 1865, Clausius resume as duas primeiras leis da termodinâmica desta forma. Primeiro, a energia do universo é constante. E segundo, a entropia do universo tende a um máximo. Em outras palavras, a energia se espalha ao longo do tempo. A segunda lei é fundamental para muitos fenômenos do mundo. Por isso, o quente esfria e o frio aquece. Por que o gás se expande para preencher um recipiente? Não é possível ter uma máquina de movimento perpétuo, pois a energia utilizável em um sistema fechado está sempre diminuindo. A maneira mais comum de descrever entropia é como desordem, o que faz sentido porque está associada a coisas se tornando mais misturadas, aleatórias e menos ordenadas. Mas penso que a melhor forma de entender entropia é como a tendência da energia de se espalhar. Por que a energia tende a se dissipar com o passar do tempo? A maioria das leis da física funcionam igualmente para frente ou para trás no tempo. Então, como surge essa clara dependência do tempo? Consideremos duas pequenas barras de metal, uma quente e uma fria. Para este modelo simples, consideraremos apenas 8 átomos por barra. Cada átomo vibra de acordo com o número de pacotes de energia que possui. Quanto mais pacotes, mais ele vibra. Então, vamos começar com 7 pacotes de energia na barra da esquerda e 3 na direita. O número de pacotes de energia em cada barra será chamado de estado. Consideremos apenas a barra esquerda. Ela tem 7 pacotes de energia que estão livres para se moverem pela rede. Os pacotes de energia pulam aleatoriamente entre átomos, resultando em diversas configurações energéticas, mas o total permanece o mesmo o tempo todo. Agora vamos retomar a barra fria com apenas 3 pacotes e tocá-los em conjunto. Os pacotes de energia agora podem pular entre as duas barras, criando diferentes configurações. Cada configuração única é igualmente provável. O que acontece se tirarmos uma foto em um instante no tempo e vermos onde estão todos os pacotes de energia? Então pare. Olhe para isso. Agora, existem 9 pacotes de energia na barra da esquerda e apenas um na barra da direita. Então, o calor fluiu do frio para o quente. Isso não deveria ser impossível porque diminui a entropia? Bem, é aqui que Ludwig Boltzmann teve uma percepção importante. O calor fluindo do frio para o quente não é impossível. É apenas improvável. Existem 91.520 configurações com 9 pacotes de energia na barra esquerda, mas 627.264 com 5 pacotes de energia em cada barra. Ou seja, a energia é mais de 6 vezes mais provável de ser distribuída igualmente entre as barras. Mas se você somar todas as possibilidades,
descobrirá que ainda há uma chance de 10.000% de que a barra esquerda acabe com mais pacotes de energia do que começou. Então, por que não observamos isso acontecendo ao nosso redor? Observe o que ocorre quando elevamos o número de átomos para 80 por barra e a energia dos pacotes para 100, com 70 na barra esquerda e 30 na direita. Agora, há apenas 0,05% de chance de que o sólido à esquerda acabe mais quente do que começou. Essa tendência persiste conforme o sistema é escalado. Em sólidos do dia a dia, existem cerca de 100 trilhões de átomos e ainda mais pacotes de energia. Então, o calor fluindo do frio para o quente é tão improvável que nunca acontece. Imagine este cubo mágico. No momento, o cubo está resolvido, mas vou fechar os olhos e fazer algumas viradas aleatórias. Se eu continuar fazendo isso, ele ficará cada vez mais longe de ser resolvido. Mas como posso ter certeza de que estou realmente bagunçando este cubo? Bem, porque só existe uma maneira de resolvê-lo, algumas maneiras de quase resolvê-lo e quintilhões de maneiras de ele estar quase totalmente aleatório. Sem pensar e se esforçar, cada movimento leva o cubo de Rubik de um estado altamente improvável, o de estar resolvido, para um estado mais provável, uma bagunça total. Então, se a tendência natural da energia é se espalhar e as coisas ficarem mais bagunçadas, como é possível ter algo como o ar-condicionado, onde o interior frio de uma casa fica mais frio e o exterior quente fica mais quente? A energia está indo do frio para o quente, diminuindo a entropia da casa. Bem, essa diminuição na entropia só é possível aumentando a entropia em uma quantidade maior em algum outro lugar. Neste caso, em uma usina de energia, a energia química concentrada e o carvão estão sendo liberados, aquecendo a usina e seu ambiente, se espalhando para a turbina, os geradores elétricos, aquecendo os fios até a casa e produzindo calor residual nos ventiladores e compressor. Qualquer diminuição na entropia alcançada na casa é mais do que compensada por um aumento na entropia necessário para fazer isso acontecer. Mas se a entropia total está constantemente aumentando e tudo o que fazemos apenas acelera esse aumento, então como ainda há alguma estrutura restante na Terra? Como existem partes quentes separadas de partes frias? Como a vida existe? Bem, se a Terra fosse um sistema fechado, a energia se espalharia completamente, o que significa que toda a vida cessaria, tudo se decomporia e se misturaria, e eventualmente atingiria a mesma temperatura. Mas felizmente a Terra não é um sistema fechado, porque nós temos o Sol. O que o Sol realmente nos dá é um fluxo constante de baixa entropia, ou seja, energia concentrada e agrupada. A energia que recebemos do Sol é mais útil do que a energia que devolvemos. É mais compacta e está mais agrupada. As plantas capturam essa energia e a utilizam para crescer e criar açúcares. Os animais comem as plantas e usam a energia para manter seus corpos e se locomover. Animais maiores obtêm energia comendo animais menores, sucessivamente. E a cada passo do caminho, a energia se espalha mais. Ok, interessante. Sim. Oh, uau. Eu não sabia disso. Aí está. No final das contas, toda a energia que chega à Terra do Sol é convertida em energia térmica e então é irradiada de volta para o espaço. Mas na verdade é a mesma quantidade. Eu sei que isso é um... Você sabe que isso é... Eu sou um físico com doutorado. O aumento da entropia pode ser visto no número relativo de fótons que chegam e saem da Terra. Para cada fóton recebido do Sol, 20 fótons são emitidos e tudo o que acontece na Terra, plantas crescendo, árvores caindo, manadas em disparada, furacões e tornados, pessoas comendo, dormindo e respirando, tudo isso acontece no processo de conversão de menos fótons de alta energia em 20 vezes mais fótons de baixa energia. Sem uma fonte de energia concentrada e uma maneira de descartar a energia dispersa,
a vida na Terra não seria possível. Até foi sugerido que a própria vida pode ser uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Se o universo tende à entropia máxima, então a vida oferece uma maneira de acelerar essa tendência natural, porque a vida é espetacularmente boa em converter baixa entropia em alta entropia. Por exemplo, a camada superficial da água do mar produz entre 30% a 680% mais entropia quando cianobactérias e outras matérias orgânicas estão presentes do que quando não estão. Jeremy England vai além nessa questão. Ele propôs que se houver um fluxo constante de energia aglomerada, isso poderia favorecer estruturas que dissipam essa energia. E com o tempo, isso resulta em dissipadores de energia cada vez melhores, resultando eventualmente em vida. Ou seja, partindo de um aglomerado aleatório de átomos, não deveria surpreender que, ao iluminá-lo por tempo suficiente, obtenha-se uma planta. Então, a vida na Terra sobrevive com a baixa entropia do Sol. Mas então, de onde o Sol obteve sua baixa entropia? A resposta é o universo. Se sabemos que a entropia total do universo está aumentando com o tempo, então era menor ontem, e ainda menor no dia anterior, e assim por diante, até o Big Bang. Logo após o Big Bang, a entropia estava em seu nível mais baixo. Isso é conhecido como a hipótese do passado. Isso não explica a baixa entropia inicial, apenas que ela era necessária para o universo se desenvolver como ocorreu. Mas o universo primitivo era quente, denso e quase completamente uniforme. Quero dizer, tudo estava misturado, e a temperatura basicamente a mesma em todos os lugares, variando no máximo 0,001%. Então, como isso é baixa entropia? Bem, a coisa que deixamos de fora é a gravidade. A gravidade tende a agrupar a matéria. Então, levando em conta a gravidade, ter matéria toda espalhada assim seria um estado extremamente improvável, e é por isso que é de baixa entropia. Com o tempo, à medida que o universo se expandia e esfriava, a matéria começou a se agrupar em regiões mais densas, e ao fazer isso, enormes quantidades de energia potencial foram transformadas em energia cinética. E essa energia também poderia ser usada como a água que flui ladeira abaixo pode alimentar uma turbina. Porém, quando fragmentos de matéria colidiram, parte da energia cinética foi convertida em calor. Portanto, a quantidade de energia útil diminuiu, aumentando assim a entropia. Com o tempo, a energia útil foi utilizada. Ao fazer isso, estrelas, planetas, galáxias e vida foram formados, aumentando a entropia o tempo todo. O universo começou com cerca de 10 elevado a 88 constantes de Boltzmann de entropia. Hoje em dia, todas as estrelas no universo observável têm cerca de 9,5 vezes 10 elevado a 80. O meio interestelar e intergaláctico combinados tem quase 10 vezes mais, mas ainda assim apenas uma fração do universo primitivo. Muito mais está contido em neutrinos e em fótons do fundo cósmico de micro-ondas. Em 1972, Jacob Bekenstein propôs outra fonte de entropia, os buracos negros. Ele sugeriu que a entropia de um buraco negro deveria ser proporcional à sua área de superfície. Então, à medida que um buraco negro cresce, sua entropia aumenta. Físicos famosos acharam a ideia um absurdo, e com bons motivos. Segundo a termodinâmica clássica, se os buracos negros possuem entropia, eles também devem ter uma temperatura. Mas se eles têm temperaturas, deveriam emitir radiação e afinal não serem negros. Stephen Hawking se propôs a provar que Bekenstein estava errado. Surpreendentemente, seus resultados mostraram que os buracos negros de fato emitem radiação, agora conhecida como radiação de Hawking, e possuem uma temperatura. O buraco negro, no centro da Via Láctea, tem uma temperatura de cerca de 1/100º de trilhão de Kelvin, emitindo radiação muito fraca para ser detectada, então ainda é bastante negro.
Mas Hawking confirmou que os buracos negros têm entropia, e Bekenstein estava certo. Hawking conseguiu refinar a proposta de Bekenstein e determinar o quanto de entropia eles têm. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea tem cerca de 10 elevado a 91 constantes de Boltzmann de entropia. Isso é 1000 vezes mais do que o universo observável inicial e 10 vezes mais do que todas as outras partículas combinadas. E isso é só um buraco negro. Todos os buracos negros juntos representam 3 vezes 10 elevado a 104 constantes de Boltzmann de entropia. Então, quase toda a entropia do universo está ligada aos buracos negros. Isso significa que o universo primitivo tinha apenas cerca de 0,0000000000003% da entropia que tem agora. Então, a entropia era baixa. E tudo o que acontece no universo, como a formação de sistemas planetários, a fusão de galáxias, o choque de asteroides, a morte de estrelas, até a própria vida florescendo, tudo isso pode acontecer porque a entropia do universo era baixa e tem estado em aumento. E tudo acontece apenas em uma direção. Nunca vemos um asteroide descolidir ou um sistema planetário se desmisturar na nuvem de poeira e gás que o compunha. Há uma clara diferença entre ir para o passado e o futuro. E essa diferença vem da entropia. Estamos transitando de estados improváveis para estados mais prováveis. É por isso que existe uma seta do tempo. Isso deve continuar até que, eventualmente, a energia seja tão completamente dispersa que nada interessante acontecerá novamente. Isso é a morte térmica do universo. No futuro distante, mais de 10 elevado a 100 anos a partir de agora, após o último buraco negro ter evaporado, o universo estará em seu estado mais provável. Agora, mesmo em grandes escalas, você não seria capaz de distinguir a diferença entre o tempo avançando ou retrocedendo, e a própria seta do tempo desapareceria. Então, parece que a entropia é essa coisa terrível que nos leva inevitavelmente para o resultado mais monótono imaginável. Mas só porque a entropia máxima tem baixa complexidade, não significa que a baixa entropia tenha máxima complexidade. Na verdade, é mais como este chá e leite. Quero dizer, segurá-lo assim não é muito interessante. Mas quando eu despejo o leite, os dois começam a se misturar, e esses belos padrões emergem. Eles surgem em um instante, e antes que você perceba, eles se foram, voltando a ser sem características. Baixa e alta entropia possuem baixa complexidade. É no meio que estruturas complexas aparecem e prosperam. E já que é onde nos encontramos, vamos aproveitar a baixa entropia que temos enquanto podemos.